Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo. Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui no canal, onde estamos aprendendo DeFi do zero. Exatamente. Não tem desculpa. Você fala, poxa, Paulo, esse negócio de cripto, Bitcoin, é muito complicado. Continue assistindo, que você vai aprender. E você vai aprender de fato. Basta você dedicar e investir o seu tempo, que você vai aprender e ficar, como eu costumo dizer para os meus alunos e clientes, você vai ficar fluente no DeFi. Vai aprender skills. Hoje nós vamos falar de entender como funciona a conversão de Bitcoin para dólares. Vamos falar como verificar a tendência de mercado, algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, como o TradingView, começar a se familiarizar com elas, e algumas operações, como o lending e, se der tempo, pool de liquidez. E vamos ver qual é o melhor momento para fazer isso. Será que é um bom momento agora por fazer isso? É isso que nós vamos ver. E para isso, nós estamos com a Leonie, que está aprendendo conosco esse quadro chamado DeFi do zero. Ela falou, Paulo, eu não sei nada de cripto, de Bitcoin, mas ela está aprendendo e ela está ficando cada vez mais familiarizada com DeFi. Inclusive, ao começar, você mesmo mencionou, não é, Leonie? Na aula anterior nós vimos o Crypto Bubble, Sushi, Swap e uma série de outras coisas. Como é que você está hoje, Leonie? Olá, boa noite, Paulo, tudo bom? Prazer de novo poder partilhar contigo este momento e a gente compartilhar junto e com os demais que estão assistindo com a gente essas próximas etapas. Gratificante, né? A gente poder estar fazendo essa etapa de formiguinha, como se diz, né? Aprendendo de forma pontual cada passinho e bem explicado, né? Bem explicado, com segurança, sem ter medo, né? Para a gente poder seguir e dar sequência e estar com essa parte mais segura. Obrigada mesmo. Imagina, uma satisfação ter você aqui. Vou te fazer uma pergunta que você pode responder sinceramente e tem a ver com o aprendizado. Você está achando um pouco estressante? Pode ser sincera. Você está achando estressante? Não, de forma alguma. Né? Eu, na verdade, eu pensei que fosse bem mais complicado, né? Pela forma de eu, desde o início comentei, eu não tinha conhecimento nenhum, e com certeza ao longo desse caminho que a gente vem trilhando, vem esclarecendo muita questão, principalmente me deixando mais segura, porque quando você fala em cripto, né, se tem muito aquela questão de, tu errou a chave, tu errou um dígito, existe realmente, erra um dígito, erra uma letra, um número, esse dinheiro pode nunca mais, ele pode se perder, mas se tu faz isso com segurança, com tranquilidade, sabendo como fazer essa verificação, um double check, digamos assim. Double check, triple check, exatamente. Eu faço, aliás, quando eu vou enviar dinheiro para uma carteira minha, para a corretora, eu verifico várias vezes. Então eu vejo lá os números iniciais, os números finais, para me certificar. E faço um teste antes. Eu envio $1. Chegou esse $1? Ok. Então agora deixa eu enviar o restante. Porque às vezes tem algum tempo de rede, vai demorar um pouco para chegar. E vamos supor que você vai enviar um dinheiro de um carro para uma carteira ou uma transferência assim, é melhor que você falar, não, eu mandei $1 e demorou 1 hora, pode acontecer no momento que esteja muito congestionado, do que você ficar esperando, caramba, enviei um dinheiro, será que chegou? Será que não chegou? Então você já começa a testar isso. Eu estou te perguntando se você está achando estressante, porque é natural sentir um pouco de estresse. Isso é normal e faz parte do processo de aprendizado. Não significa que você precise sentir. Antes de ensinar cripto, DeFi, investimentos, eu ensinava idiomas. E existe um tipo de estresse de aprendizado ao aprender um novo idioma que é semelhante a você aprender o idioma, que eu chamo a linguagem do DeFi. É uma nova linguagem, onde você falou lá swap. Swap é uma troca de uma coisa para outra. Nós fizemos, na nossa primeira sessão, um swap de dólar para Bitcoin. Isso é um swap, é uma troca. A Leonie, ela faz parte do projeto P1X, onde você pode ver na descrição como funciona.
Então você vai acessar lá p1x.online e ver o manifesto. E você vai entender por que a gente ensina isso. Porque você vai ter muito mais liberdade. Não somente a possibilidade de atingir a liberdade financeira, mas você ter uma liberdade de você fazer o que quiser com seu dinheiro. Leoni, eu tenho um aluno meu nesse momento que ele falou assim, trabalhei tantos anos para uma empresa e agora que eu quero tirar o meu dinheiro de lá, da aposentadoria dele, ele está sendo cobrado por isso. Ele vai pagar uma penalidade por mexer no dinheiro dele. No DeFi, isso não existe. O seu dinheiro é o seu dinheiro. É brabo, né? Não é isso? Existe uma penalidade. Olha, se você quiser mexer no seu dinheiro, que nós estamos tomando conta, você vai você vai ter uma penalidade. Você consegue compartilhar a sua tela comigo, Leoni? Consigo sim. Foi. Perfeito. Então você pode abrir uma aba, uma nova aba. E aí, eu vou colocar o site aqui e você pode... Vou colocar o site na tela também, que ele vai aparecer. Coloca no Google, vamos ver se a gente consegue achar esse site. Você tá aí na tela. Se você observar lá, é coinbase.com/converter. Conversor, isso aí. Esse aí. Esse é um site perfeito. E aí você vê que nós temos aí um Bitcoin para reais. E eu estou mostrando isso por quê? Porque eu utilizo esse site com muita frequência. Você pode escolher fechar os pop-ups ali que estão aparecendo. Então, assim, eu utilizo esse site com muita frequência para converter de Bitcoin para USDC, ou dólar, ou real. Vamos trocar ali em BRL, onde está BRL, coloca USDC, ou US, vamos ver. USD, isso, dólar norte-americano, perfeito. Então, essa é uma forma também da gente ver quanto está o Bitcoin. Se você quiser saber quanto está um Bitcoin agora, você vê o valor. Qual está o valor nesse momento de um Bitcoin? 101.218,54. Perfeito. O que dá coisa de R$500 mil, mais ou menos. E você pode passar para real da maneira que for. Clica nesse... E você tem todas... Desse lado, onde está ali o USD, são todas as moedas, como euro e assim por diante. Todas as moedas. Peso argentino, bolivariano, Chile, peso chileno, moeda egípcia, libra esterlina, tudo isso aí. Isso é importante para a gente converter. Clica naquele meio ali, vê onde estão essas setinhas. Desse lado onde você está explorando agora, você tem, olha, Bitcoin, Ethereum, e você tem todas as criptos. Esse conversor, ele mostra, é um conversor de cripto para moedas. As chamadas moedas fiduciárias. O que são as moedas fiduciárias? As moedas do governo. Você pode reparar que toda moeda, né, ela tem, é o real brasileiro, é o dólar americano, você também tem o dólar canadense, o dólar australiano, o peso colombiano, o peso argentino, são moedas do governo. Então, a gente aí está convertendo cripto, fazendo uma simulação de cripto para moedas governamentais. Clica nessa setinha no meio, para inverter, aí no meio, isso. Perfeito. E aí você pode colocar, ao invés de $1, coloque $10, por exemplo. Perfeito. E você vê que $10 representa isso aí em Bitcoin. 0.0000, 90 mil ao contrário e mais alguma coisa. Esse dado é importante porque, vamos supor que você quer pagar um cabeleireiro, você quer pagar um serviço, qualquer coisa. Você fala, quanto é que custa? Olha, custa $8. Se você quiser pagar em Bitcoin qualquer valor, você consegue. Você só tem que converter aquele valor do pagamento para Bitcoin. E isso é uma ferramenta que a gente vai voltar a ele várias vezes, porque você vai ver que isso vai ser útil depois. Beleza.
Depois, nós vamos voltar lá ao Crypto Bubbles e vamos começar a ver, que você já está aí, legal. Vamos começar a ver, o site é cryptobubbles.net. Deixa eu colocar aqui na tela também, cryptobubbles.net. Tá aí, dá para ver. Coloca cap de mercado e dia, por favor. Isso. E pelo que você está vendo daí, parece que o mercado, ele tá, nesse dia, é um mercado verde ou um mercado vermelho? Ele está mais vermelho. Exatamente, ele está bem mais vermelho do que verde, não é isso? Exato. Agora vamos mudar. Coloca. Tá vendo aquele lápis ali do lado? Isso, coloca no mês, vamos ver se o mês está com o mesmo parâmetro. Mês. Você vê que também no mês está bastante vermelho. Clica nesse lápis, isso. Esse lápis. E agora, tamanho da bolha, desempenho, conteúdo da bolha, desempenho. Tamanho da bolha, coloca cap de mercado. Ali embaixo. Tamanho da bolha, coloca cap de mercado em cima, em cima. Mais acima. Aí, cap de mercado. E conteúdo da bolha, desempenho. Certo. E pode fechar. É isso que a gente queria ver. Então aí você vê que no mês o Bitcoin ele está 16% vermelho, quase 17%. Ou seja, o Bitcoin ele perdeu 17%, podemos arredondar assim, de valor nesse mês. A segunda moeda, que é o Ethereum, que é a segunda cripto mais popular, ela perdeu ainda mais. Ela perdeu 25% do valor. Isso é uma coisa que desespera muitas pessoas. Porque imagina, se você colocasse $1.000 em Ethereum, agora você teria 750 de um mês para o outro. E aí a gente começa a identificar uma tendência de mercado. Ou seja, no mês não está nada bom. Vamos ver na semana. Volta naquele lápis ali e coloca semana. A única coisa é mudar semana. Isso. Clica no X, você vê que na semana também não está nada bom. Clica no lápis de novo, por favor, e vamos ver no ano. Ver se no ano fica alguma coisa legal. Período, ano. E você vê que no ano, ou seja, o que isso significa? De um ano para o outro, se a pessoa ela tivesse investido $1.000 em Bitcoin, hoje ela estaria, nos últimos 365 dias, hoje ela estaria com $1.340. Ela estaria mais rica do que quando começou. É por isso, Leoni, que normalmente é interessante a gente pensar no longo prazo. Porque se a gente olha semana a semana ou mês a mês, você vê que tá tudo vermelho. Mas se a gente olha de um ano para o outro, a figura ela fica um pouco mais tranquila. Não é isso? Fala, Vitor, boa noite. Obrigado por estar assistindo ao vivo. Eu quero te mostrar uma outra ferramenta que ela é um pouco mais complexa. Coloca uma outra aba escrito Trading View. Trading. Coloca Trading. Trading. Eu vou colocar assim na tela, olha. Trading View. Esse é o tipo de busca que a gente tem que fazer no Google. Trading View. Isso aí, exatamente. Trading View. E tudo isso, Leoni, é natural de você estar aprendendo, porque esse é um vocabulário novo. Tudo isso é novo. A primeira vez que eu ouvi Trading View, eu falei o quê? Trading View ou Trade... Isso é normal. A gente está aprendendo. Clica em Comece a usar gratuitamente.
Vamos ver, mercados. Vamos explorar juntos. Clica lá em cima em mercados. Todo mundo, notícias, ações, produtos. Clica em produtos. Super gráficos, isso aí. Perfeito. Beleza. Então, esse é aquele gráfico que normalmente nós vamos ver quando as pessoas estão falando de mercado. E as pessoas veem aqueles gráficos que muitas vezes o pessoal, eu tinha uma namorada que ela falava assim, parece uma minhoca se mexendo, que não dá para não dá para entender muito. Ela fala, eu não sei, você fica vendo esses negócios aí o dia inteiro, eu não entendo, parece uma minhoca maluca, não sei, uma minhoca colorida. Então, assim, a gente vê o que está acontecendo. Vamos descer ali do lado direito. Do lado direito, vê se você consegue rolar para baixo e você vai achar BTC. Rola mais. Aí, pronto, ó, BTC. Clica aí. Clica aí mesmo. Exato. E nesse momento, eu não quero que você aprenda nada muito específico ou muito louco aí dentro. Eu quero duas coisas. Que a gente aprenda a se familiarizar com essa ferramenta e começar a ver alguma tendência. Pelo que você vê desse gráfico aí, ele tá indo para cima ou para baixo? Se você tivesse que... Você acha que ele tá mais para baixo, mais para cima, tá mais no meio? Para onde você diria que as coisas estão indo? Pode ser bem sincera. Analisando, ele tem no início dele aqui uma trajetória mais ou menos que simultânea, apesar de ter uma saída reduzida, ele tem até aqui, ele normaliza de novo. Mas a partir daqui ele é bem desregular, ele tem subidas, ele tem descidas, então provavelmente valorização e desvalorização, isso num curto período. Exatamente. Agora, olha só, olha que interessante, só com essa foto aí que a gente está tendo, coloca o mouse no ponto onde começou. Isso. E coloca o mouse onde estamos agora. Exato. Estamos acima ou abaixo de onde nós começamos? Abaixo. Abaixo. De maneira bem fácil, a gente vê que isso é uma tendência de baixa. Isso é uma tendência de baixa. Ou seja, ele começa mais alto do que onde ele termina. E claro, ele fez todo esse desenho e tal, ele subiu, desceu, rodopiou, mas ele resolveu mais baixo. Beleza. Você vê que ali embaixo, vou te explicar rapidamente, você vê que esses pontinhos verdes, eles simplesmente indicam subida. Ali em cima, olha, se você pegar lá em cima, você vê BTC USD, ou seja, é o Bitcoin comparado com o dólar americano, e aí do lado você tem D. Você está vendo lá em cima? BTC D. Esse D, Leonie, ele significa dia, ou day em inglês, tanto faz nesse caso. Dia ou day. Ou seja, cada tracinho desse aí, ele indica um dia. São 24 horas. Interessante. Clica no D e vamos colocar em mês. Desce e coloca mês. Desce e coloca um mês. Perfeito. E aí, embaixo, você tem uma régua. Você vai mexer nessa régua. Olha, mais do lado direito. Do lado direito. Pega lá onde estão aqueles pontinhos, olha, de 100, 104 e coloca para cima. Aí, clica e puxa para cima. Puxa mais para cima, mais para baixo agora. Mais. Pode ir, sem medo. Mais, bem mais. O que a gente quer, agora faz isso de novo. Faz isso mais uma vez. Isso, mais uma vez.
Isso, a gente quer colocar, agora foi demais. A gente quer colocar esse gráfico todo na tela. Pode subir um pouquinho. Isso, solta. Mais um pouquinho. Isso, para aí. Legal. Isso aí é o Bitcoin ao longo dos meses. Eu estou te mostrando isso por quê? Pode fechar esse pop-up. Quando a gente vê ali no dia a dia, como a gente viu, ele pode ter uma tendência de baixa. Eu também não sei onde clica. Clica fora. Olha o amigo querendo participar da nossa videoaula aqui. Aperta o Ask e vê se ele sai. Eu acho que você vai ter que se cadastrar de graça, então. Agora sai. Não vai funcionar. Então, depois você se cadastra de graça. Porque eu acho que ele não vai deixar a gente usar se a gente não se cadastrar. Tem como você passar o seu Google lá? Vamos ver. Ó, continuar com o Google. Tá, pronto. Desapareceu. Então, o que a gente fez aí, a gente deu um zoom out. A gente puxou para trás para ver uma tendência geral. E você vê que ao longo dos meses e anos, a tendência ela é de alta. Veja onde nós começamos. Olha lá, onde começou e onde está agora. Você vê que começou bem abaixo de onde está nesse momento. Isso indica, no longo prazo, ao longo dos meses, uma tendência de alta. Perfeito. O que isso significa? Significa que a gente tem que ter paciência. Esse que é o ponto. Significa que o investimento é uma coisa para ser vista ao longo de vários meses e vários anos. Que se a gente pensar no dia a dia, pode ser muito frustrante. E isso se aplica também para outras moedas, né? Não apenas para o Bitcoin. Isso, com certeza, se aplica para a maior parte das moedas. Exato. Posso contar uma história um pouco macabra? Olha, eu vou passar... Mas isso aqui que eu estou falando são lições de investimento. Porque eu estou te passando o meu método, como eu vejo. A lição um pouco macabra é o seguinte. Existe uma corretora, isso serve para Bitcoin, para ações, para todo tipo de investimento. A gente olhar no longo prazo. Existe uma corretora aqui chamada Fidelity, que é como no Brasil, tem a B3, XP, etc. E aí, Leonie, eles pegaram eles falaram assim, de todos esses milhares de investidores que nós temos, quais são aqueles que mais têm lucro? E aí eles pegaram a lista daqueles investidores que mais tinham lucro historicamente, certo? Ao longo dos anos, os investidores que investiam em Bitcoin, em Tesla, S&P 500, ações americanas e assim por diante. E eles pegaram quais são aqueles que mais têm lucro. E eles separaram esses investidores e eles começaram a ver. Ele falou, olha, agora que nós temos esses 10, 20, 30 mil, vamos ver quem são eles. E eles descobriram algo muito estranho, Leonie, que eles estavam mortos. Opa! Caraca. Estavam mortos. Por quê? Eles simplesmente não fizeram nada durante muitos anos. Então, os melhores... Esse tem um nome, tem um... Isso é uma... Eu sei que parece uma história meio maluca, mas é uma história real. Tem um nome que é o chamado Deceased Fidelity Investors. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. James Park. Aqui, ó. Fidelity Defunct. Tá aparecendo na minha tela? Tá. Exatamente.
Então tá aqui, ó, Fidelity Investing, Defunct Investor. Esse aqui é um arquivo que tem, você vê que ele saiu em 2020, ó, na Morningstar, In Praise of the Dead. Ou seja, um elogio aos mortos. Então, ele mostra que os melhores investidores, ou eles morreram, ou eles estão inativos. Aí você fala assim, tá, mas por que você está me falando isso? Porque o risco que a gente corre é de fazer coisa demais. Entendeu? O risco é o que a gente corre de fazer coisa demais. Nós aprendemos a identificar a tendência de mercado, aprendemos a comprar Bitcoin na sessão anterior, e hoje nós vamos já aprender mais uma operação ou duas. Só que depois que você aprende 3, 4, 10 operações e muitas estratégias, nós ficamos com um risco e falamos, caramba, mas se eu investir dessa maneira, se eu abrir uma pool de liquidez, eu vou ser muito bem pago. E a gente começa a correr uma certa tentação de pensar no curto prazo, ao invés do longo prazo. Né? Então, isso é um estudo, de fato. O nome disso é Fidelity Defunct Investors. Fidelity Dead Investors. Aqui, study, tem um estudo. Então, é um estudo antigo que ele mostra. Né? E foi uma agência de investidores. Ele fala, os melhores investidores mortos. Então ele mostra, claro que tem debate, tem pessoas que falam que é fake, que não é, mas tem uma série de coisas que se você não precisa confiar nesse estudo, você faz por exemplo, se o cara tivesse comprado o Bitcoin simplesmente lá onde você viu no início daquele gráfico e não tivesse feito mais nada, é bem provável que ele estivesse muito bem hoje. Aliás, eu já escutei de várias pessoas falando assim, poxa, eu aprendi tanta coisa, se eu apenas tivesse comprado o Bitcoin e não tivesse feito mais nada, talvez essa fosse a melhor estratégia. Mas aí você imagina, a pessoa compra Bitcoin hoje, aí daqui a um ano o preço dobrou e ela vai querer vender uma parte. Aí daqui a pouco ela fala, não, eu vou vender tudo porque está caindo e eu vou comprar mais barato. E aí ela começa a correr um risco que é o chamado overtrading. Ou seja, você está fazendo demais. Você está exagerando. Quando, na verdade, o melhor cenário era ficar quietinho. Ok. Você pode... Vamos voltar aqui a sua tela. E eu quero te mostrar... Aqui, a gente pode ir lá no DeFi Llama. Vamos no DeFi Llama, naquele diretório que a gente conhece muito bem. DeFiLlama.com/directory. Obrigado, Fala Vitor, falando para curtir, compartilhar e se inscrever. Muito bem. Ele também mandou em português e inglês. Like, share and subscribe. Thank you, my friends. Ok, perfeito. Então, esse é o diretório do DeFi Llama. E eu quero que você coloque aí Revert, R-E-V-E-R-T. Revert. Volta um pouquinho. Aí. Ele já marca ali para você. Revert. Tira a última letrinha. Isso. Esse aí. Primeiro? Tanto faz. Acho que eles são todos iguais. Ok. Então, esse é um protocolo que eu quero te mostrar. E ali, clica lá em cima. Você vê lá em cima. Você tem Revert, Create Positions. Eu quero que você clique em Landing. Landing. Perfeito. Desce um pouquinho. Isso. E aí nós temos as posições de lending. Lending, Leoni, significa emprestar. No DeFi, você é pago para emprestar dinheiro. Coloca nessa segunda posição que ela está mais convidativa, essa de baixo. Essa de baixo mesmo. Pode descer um pouquinho, que é essa segunda. USDC Base. Acima, USDC Base, ali em cima. Essa aí. Isso. Então, você vê... Você consegue identificar quanto ele está pagando para a gente deixar os nossos dólares aí? Deixa eu ver aqui.
Seria esse 9,06%? Perfeito. Então, esses dois valores que você está vendo, 9, ele é a média dos últimos 30 dias. dias, né? Exato. E nesse momento, ele está pagando 7% em dólares ao ano. Então, vamos conectar sua carteira ali, olha, ali em cima, Connect Account. Clica na Rabby. Perfeito. Connect. Ele está falando cuidado e tal, algumas coisas de segurança. E aí, eu quero que a gente faça uma operação de lending. Clica ali em Deposit. Deposit, desce um pouquinho. Desce um pouco mais. Clica em Switch to Base. Perfeito. E ele leu que você tem aí $100 e poucos na carteira e coloca, vamos supor que você quer colocar aí $100 para você fazer de lending. Coloca ali em cima. Tem como você digitar ali, olha, USDC amount, tem um campo para você digitar. Acima, aí, isso. Perfeito. E vamos fazer esse teste. Aí você coloca aí $100, baixa um pouquinho. E você vai aprovar USDC. Ok, perfeito. Coloca Sign. Confirmar. Ok, você aprovou. E agora você vai fazer o supply. Supply é você suprir, literalmente, né? Então você vai suprir esses $100 a esse protocolo. Pode clicar em Supply e USDC. Ok, sign. Beleza. E você realizou a operação com sucesso. Dá um refresh nessa página, por favor. Você deu Enter? Clica naquela... Isso aí. Perfeito. Não obedece o Enter. Não obedeceu, realmente. Desce um pouquinho e vê se o seu saldo aparece lá. Legal, olha aí que legal. Então, você vê, olha, seu balanço tá em $100. E você tá recebendo 7% ao ano para manter os seus dólares aí. Eu recomendo... Como é que eu uso o revert, a operação de lending? Eu acho muito legal você deixar o seu caixa aí. Então, vamos supor que você tem cash, que você está guardando para uma compra ou algo assim, e você está sendo pago em dólares. 7% ao ano, você vai ganhar $7 ao ano. Ninguém vai ficar muito rico assim, beleza. Mas, vamos supor que a pessoa, ela colocando um pouco mais, você recebendo 7%, 10%, muitas vezes, Leoni, isso vai a 30% ao ano. Porque você está vendo ali embaixo, aquele gráfico ali na direita, aí é o nível de utilização. Então, se mais pessoas precisarem de dinheiro para montar posições alavancadas no revert, esse nível de utilização ele vai subir bastante. Então, e aí você vai receber 20, 30, eu já recebi até 44% ao ano para simplesmente deixar o seu cash aí.
E você está, nesse caso, provendo liquidez. O que é prover liquidez? É você emprestar o seu dinheiro para que as pessoas realizem operações financeiras. Então, essa é a Um parte de empréstimo. lending. Oi? É um empréstimo, literalmente, né? Exato. Mas aí É um tu empréstimo. empresta com uma taxa. Exato. Você é recompensado. Agora, eu gosto disso por quê? Porque você é pago, Leoni, todo dia. Você é pago todo dia. Aliás, você é pago bloco por bloco. Então, por exemplo, os bancos e as instituições financeiras, eles costumam pagar uma vez por mês, ou uma vez, sei lá, uma vez a cada tantos meses. E nesse caso aí, você está sendo pago todo dia para deixar o seu dinheiro aí. Então, isso é algo bem interessante que pode fazer a diferença. Bacana. Eu quero te mostrar um outro protocolo também. Entra lá no protocolo do DeFi Llama e coloca a Aave. Essa aí, ó, já tá aí, não precisa nem... Aí, Aave. Perfeito. Beleza. E clica lá, abrir aplicativo. Perfeito. E clica em mercados lá em cima. Lá em cima, clica em mercados. Isso. E ali embaixo tem aquela setinha para baixo, do lado instância principal, você vai clicar em Base. Clica aí, seleciona Base. Embaixo, ok. Base. Beleza. Esse aí é o maior protocolo, é um dos maiores, se não o primeiro, o segundo, o maior protocolo do DeFi. Onde as pessoas elas colocam os ativos dela para render. Ou tomar emprestado. A gente vai aprender isso mais para frente. Então vamos supor que a pessoa ela tem um dinheiro em Ethereum ou mesmo Bitcoin. Olha lá, ela fala Bitcoin envolto em alguma coisa. Tem como você colocar o seu Bitcoin aí, dar como garantia e tomar dinheiro emprestado. Isso é um tipo de operação financeira, por exemplo, que o pessoal é muito antigo na verdade, mas a tecnologia ela facilitou bastante isso. Imagina que a pessoa ela tem um apartamento ou algumas casas e ela fala, olha, tem como eu dar o meu apartamento? Vamos supor que um apartamento ele vale R$1 milhão, R$1 milhão. Ele chega no banco, tem como eu dar o meu apartamento como garantia e eu pegar 1 milhão em cash? Eu falo, tem. Você dá como garantia? Sim, eu vou. Beleza, se eu não pagar, você vai ficar com o apartamento. Você já ouviu falar desse tipo de operação? Já. Perfeito. Algumas vezes o banco ele até fala, não, você pode pegar 2 milhões ou 3 milhões e deixar o seu apartamento como garantia e você vai pagando aos poucos. Essa plataforma é onde você faz isso com Bitcoin. Então, vamos supor, você tem $1.000 em Bitcoin, você pode deixar $1.000 de Bitcoin aí e pegar $100 como garantia. E utilizar esses $100 para você fazer o que você quiser. Entendi. Inclusive, ir naquele outro protocolo e emprestar esses $100. Fazer render. Exatamente. É isso, Leoni, que os bancos fazem, desde que eles existem. Eles pegam o dinheiro de uma pessoa e colocam para render em outro lugar. Ou emprestam Então, com uma taxa mais alta, né? Muito mais alta, exatamente. Então, normalmente é isso que os bancos fazem. Agora, deixa eu te mostrar mais uma outra coisa. Esse site aqui, eu vou colocar na tela, e são apenas dados do mercado. Esse aqui, olha. Esse aqui que é o DeFiBuddy.io. Olha que legal, até a versão em português. Ok, coloque comece agora, é grátis.
Não, me perdi aí. Vai lá pra cima, não era isso que eu queria ver, não. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele tem uma parte de crypto market lá em cima. Vê lá em cima. Só um minutinho que eu voltei aqui e ele se perdeu. Tá, para aí, coloca, olha, o primeiro ponto lá em cima, mercado de criptomoedas. Pronto. Legal, era isso que eu queria ver. Nesse momento, você vê, olha o índice de medo e ganância. Você já ouviu falar desse índice? Não. Pois é, esse índice de medo e ganância, a primeira vez que eu ouvi falar dele, eu falei assim, poxa, isso parece meio que uma piada, né? Como assim medo, ganância? Mas, na verdade, isso é bem... Eu posso te falar isso que eu vejo isso todo dia, o dia todo. Nesse momento, a maior parte das pessoas estão sentindo bastante medo. Porque, como o mercado... Nós não vimos lá no início da nossa conversa que o mercado está caindo no diário, no semanal e no mensal. Uhum. Ou seja, o que você acha que a maior parte das pessoas, nesse momento, estão ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro? Estão perdendo. Estão perdendo dinheiro. Então, se elas estão perdendo dinheiro, elas estão com mais medo ou mais euforia? Mais medo. Elas estão com mais medo. Então, é por isso que existe esse índice de medo e ganância. Porque, no momento, o sentimento do mercado é de medo. E era isso que eu queria te mostrar, do medo e ganância. Aí, em cima disso, eu falei que é uma coisa bem literal, o pessoal está sentindo medo. Agora, em cima disso, as pessoas vão montar as suas teses. Vão falar, não, mas agora que está todo mundo com medo, é o melhor momento. Tá, mas você vê que tá lá, olha, 24, certo? Uhum. Ele pode vir para 20 e ter mais medo ainda. Ele pode vir para 10 e ter mais medo ainda. Ele pode vir para 0 e ter muito mais medo ainda. Esse é um contínuo, né? De 0 até 100. E conforme a gente vai observando o mercado, a gente vê que tem extremo medo e vai ter extrema ganância também. Normalmente, as pessoas dizem que é bom você comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Então, quando está todo mundo com medo, muitas vezes é um bom momento para comprar. Ou seja, algumas pessoas diriam que ao invés de você colocar o dinheiro para lending e receber um pouquinho ali todo dia, seria mais interessante você comprar Bitcoin e ficar segurando. O que você acha? Pelas informações que eu te passei até agora, o que você faria? Você fala, olha, parece um bom momento para você comprar, para você vender, para você fazer nada, para você observar. O que você acha? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas fica à vontade. Eu tô te perguntando. É uma pergunta difícil porque eu sou uma pessoa muito mais criteriosa com o pé no chão, né? Eu não sou uma investidora, digamos que arrojada. Sou uma investidora mais conservadora, um perfil. Eu teria medo, né? Mas para um investidor que é um investidor mais arrojado, eu acho que ele entenderia que este é um momento oportuno para comprar num baixo preço, porque as pessoas estão com medo de entender o que vem no amanhã, se amanhã pode cair mais, não quero perder mais, não quero arriscar também, ver até onde que eu posso perder, ou até quando ele vai voltar até essa subida. Se for um investidor mais arrojado, eu entendo que ele entenderia que este momento seria oportuno para compra. Mas eu, sinceramente, Leonie, estaria olhando bem, primeiramente, se seria um momento de compra. Então, conclusão. Talvez eu ficaria estagnada esperando para ver o que ia acontecer amanhã. Certo. Para ver como é que o mercado ia se desenvolver. Certo, entendi. Bem,
Então, nesse momento, a operação de lending, onde você simplesmente está emprestando seu dinheiro e sendo recompensado por isso, eu acho que é um bom lugar para você estacionar o seu dinheiro e você deixar o seu dinheiro lá. Agora, tem uma outra pergunta. Por exemplo, qual é a janela de tempo que você pensaria em estar investindo no mercado cripto? Seriam 3 meses, seriam 1 ano, seriam 5 anos, 10 anos. Por que essa pergunta? Porque isso vai determinar o quanto tempo você vai querer comprar aquilo. Vamos supor, você comprou $100 ou $1.000 em Bitcoin hoje. E amanhã ele cai mais 20%. E depois cai mais 30%, e depois mais 50%. Tá, mas qual é a janela de tempo que você tem? É daqui de 6 de novembro, que é o dia de hoje, para 6 de novembro do ano seguinte, de repente, você vai querer manter esse Bitcoin. A gente viu naquele gráfico, lembra aquele gráfico enorme? Sim. Ao longo de vários anos? Onde ele começa lá embaixo e ele resolve lá em cima? As pessoas que ficaram muito tempo nesse mercado sem fazer quase nada, ou morreram, como a gente viu, elas foram... O cara que morreu não foi tão recompensado assim. O dinheiro morreu junto, né? Exato. Pois é. Pois é. Mas as pessoas que têm esse poder de ficar um bom tempo sem fazer nada, elas foram bem recompensadas, né? Então, assim, é bom pensar no longo prazo. Faz sentido? E o longo prazo, quando você fala longo prazo, eu entendo que seria acima de 1 ano, certo? Sim. Um Eu acho ano que 1 seria ano... para ter uma base de como é que vai ser. Perdão, repete, por favor. Em 1 ano, tu consegue ter uma base de como é que vai ser, mas se a gente for olhar pelo gráfico que a gente observou antes, tanto semanal, quanto mensal, quanto diário, teve queda. Mas se a gente for pegar o ano inteiro, ele teve uma crescida, né? Teve um positivo. Então, eu entendo que 1 ano seria para a gente ter uma base. Mas se tu quer realmente ter um retorno positivo, acredito que teria que ser no mínimo 5 anos. Sim, eu também vejo dessa forma. Eu estou puxando esses conceitos, Leoni, e convidando você e quem está nos assistindo a pensar no seguinte: a importância de pensar no longo prazo. Porque, normalmente, quando a gente está falando de cripto, o que vai determinar como a pessoa investe é onde ela acredita que o Bitcoin estará daqui a 5 ou 10 anos. E aí, não tem resposta certa, porque a gente não está lá ainda. Perfeito. O que você acha? E pode ser sincera, fala, olha, eu não sei. Normalmente, no curto prazo, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se a gente vai continuar caindo ou subindo. Agora, historicamente, eu vejo que a gente costuma resolver o seguinte: chegar acima. Eu particularmente entendo que o Bitcoin, eu acho que ele veio para ficar, é uma moeda muito forte no mercado, tem o seu valor já bem atribuído. Não entendo que é uma moeda que vai se desvalorizar. Entendo muito pelo contrário, que ela vai ter cada vez mais a sua valorização frente às outras moedas, né? E frente também ao que vem acontecendo no mundo na atualidade, a inflação, ao mesmo tempo fatores externos que impactam, né, na subida e na valorização dela. Então, para mim, a percepção, e entendo que ela vai continuar tendo essa crescida. E, obviamente, a gente tem, né, esses momentos em que ela tem essa descida de valor, essa perda de valor momentânea, né, mas ao longo do prazo ela vai se mantendo sempre na crescida. É a minha percepção. Você falou desses fatores externos. Quais fatores externos você acha que podem impactar positivamente ou negativamente o Bitcoin? Eu entendo que a inflação, né? A inflação acho que é um ponto que pode impactar. A questão também da taxação, Estados Unidos, né? Eu acho que é um país muito forte e domina, né? Tem a predominância, né, do dólar, e o dólar hoje em dia é a moeda
como é que eu posso dizer, o carro-chefe, digamos assim, né, de todo mundo quer ter o dólar. E eu entendo que talvez essa questão de política também pode influenciar muito, questão das guerras. Eu acho que tem N situações, ao meu ver, posso estar totalmente enganado, mas ao meu ver, são esses fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente ao longo da trajetória. Essa seria a minha aposta também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta mais da Leonie. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar em Bitcoin? Cara, faz E não uns tem problema se 3, for 4 recente, anos. não tem problema. Não, eu te confesso que não é recente. Eu já tinha ouvido falar há mais tempo, mas é uma coisa que nunca tinha me chamado atenção, por não conhecer, por não entender como é que ela funcionava, né? Não entender como é que o fluxo em si funcionava. Então, era uma coisa que não me chamava atenção. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, é que eu tive um outro contato com o Bitcoin, né? E, ao mesmo tempo, de pessoas me abordando e dizendo, poxa, Leonie, vamos dar uma olhadinha, né, para isso, eu acho que é uma coisa que tu pode fazer uma aposta alta, o Bitcoin está subindo de forma muito gradativa, se eu não me engano, foi de 2023 que ele teve um boom gigantesco, e aí vieram muitas pessoas comentar, e eu disse, vamos dar uma olhadinha mais de perto nisso, entender um pouquinho melhor, mas eu ainda não tinha encontrado alguém que pudesse me dar esse norte, né, para entender. Então sempre veio aquela insegurança, né, criptomoedas, tu acaba tendo que usar uma corretora de câmbio, fazer conversão, como é que faz, qual a carteira que usa. Então a falta de informação, né, apesar da tecnologia estar cheia inclusive de vídeos gratuitos, né, mas nenhum deles me trouxe a segurança de eu poder fazer. Então, neste momento em que a gente encontrou no projeto do Pionex, que surgiu, então, de novo, essa ideia da gente conversar um pouco mais sobre as finanças descentralizadas, sobre este momento, que eu trouxe mais à tona, assim, essa vontade de conhecer melhor esse mercado, porque como tu disse, né, é um momento em que te dá essa segurança, não só a segurança, mas também a flexibilidade de que o dinheiro está na tua conta, ninguém vai te bloquear, ninguém vai te tirar esse dinheiro de lá. Então, é a tua segurança financeira, né, te dá essa liberdade financeira, e isso é muito importante quando a gente fala falando aqui do Brasil, por exemplo, onde um dia tu compra uma maçã por 50 centavos, no outro dia tu compra por 5, né? Então, ali tem uma grande diferença. E o dinheiro na carteira do Bitcoin ou outra moeda, ela vai estar mais segura, que é uma finança descentralizada onde ninguém vai te bloquear, né, esse valor. O governo nenhum vai ter acesso. Já a tua outra conta, como a gente comentou, em determinado momento, o governo pode, de alguma forma, bloquear o teu valor, né, por N motivos também. Outra coisa, você tem autonomia total. Eu acho que essa ideia também do Pionex é de dar autonomia. Se a pessoa quiser, você tem a sua carteira RAB, que ninguém toca nela, porque só você tem a senha. Você é responsável pela senha dela, pelas suas 12 palavras, e ninguém toca nela. E aí, vamos supor, você fala, olha, você está guardando, você pode ter quantas carteiras você quiser. Começa por aí. Quantas carteiras você quiser, é um número ilimitado. E depois, se você quiser passar isso para o seu filho, para sua irmã, para o seu conhecido, depois que a pessoa... Nossa conversa está um pouco mórbida hoje, mas depois que a pessoa morrer, você basta passar o código para ela. E ela vai ter acesso a isso. Qual é o contrário disso? É você deixar o dinheiro no banco. Que aí depois que a pessoa... Eu vejo isso, eu tenho conhecidos que veem isso. Eles têm falado, pô, mas quando eu morrer, aí o cara vai ter que abrir um inventário, vai ter que ir no banco, vai ter que contratar um advogado, vai ter que isso, vai ter que fazer toda uma série de coisas e lidar com o governo, lidar com justiça, que se ele tivesse somente, ele fala, olha, toma aqui, isso aqui é o que eu vou deixar, ou aqui tem uma parte, e depois que eu morrer você recebe outra parte, onde você tem total autonomia. E se você não quiser deixar nada para ninguém, você também leva o dinheiro para o caixão. Exato.
É interessante pensar dessa forma, né? Porque às vezes a gente não pensa no amanhã, né? Nesse sentido de que amanhã eu posso morrer e como é que vai ficar, como é que eles vão se resolver, né? Quem vai ter acesso, quem vai conseguir, né, resgatar esse valor. A gente sempre espera, a gente é família, tem né, nossos filhos, tem esposo, enfim. E a gente às vezes custa pensar um pouquinho nisso, né? E lembrar que a gente também não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que hoje eu tô viva, mas amanhã pode acontecer um acidente, alguma coisa, eu morrer. E como é que fica toda essa situação, né? Então, é realmente bem interessante ter trazido esse assunto, porque a carteira né, da Web, por exemplo, eu posso compartilhar com alguém, uma pessoa de confiança, né? Sim. Ou, que nem você falou, partilhar e doar ela depois para o meu filho. Sim. Você pode abrir uma conta conjunta. Fala, olha, vamos abrir uma conta conjunta. Eu tenho acesso à senha e você também. Você pode fazer isso com num parceiro de trabalho, pode ser. Você consegue ter autonomia que você precisaria de um banco para isso. É isso que eu quero dizer. Você consegue ter uma autonomia total. E eu acho que o melhor plano sucessório, claro que a pessoa tem que fazer, tem que saber, e é para isso que nós estamos aqui, tem que saber dominar aquilo. Mas eu acho que o melhor plano sucessório, ele é em cripto. Porque você não vai ter que depender de advogado, de uma série de dores de cabeça. Né? Vamos ver mais uma coisa para a gente chegar à conclusão da nossa conversa. Eu vou puxar a sua tela de volta para cá e eu quero te mostrar uma coisa que é o VFAT. Abre mais uma tela, por favor. E você vai digitar muito simples. Você vai colocar VFAT. Isso aí, já está aí, olha. VFAT. E você vai clicar ali na parte... Deixa em inglês. Não deixa ele traduzir tanto assim, não. E clica ali, ó, Yield. Clica ali, ó, portfólio do lado tem Yield. E coloca Farm. Exatamente. Perfeito. E aí, eu vou te falar uma coisa que é uma grande tentação para muita gente. Esse aqui são as chamadas pools de liquidez, que a gente vai ter oportunidade de ver mais para frente. E essa é uma pool de liquidez. Olha, coloca ali Search. Você tem Search. Clica aí, isso. E clica CB. Digita CB, BTC. Perfeito. Isso aí. Ok. Essas são pools de liquidez com Bitcoin. Ou seja, o que é isso, Leoni? Você lembra que a gente colocou o dinheiro para render ali em lending, onde você está emprestando, Sim. a 7% ao ano, ou 11%, de 7% a 11%? Olha esses retornos. Eles são retornos de 58% ao ano, 91% ao ano, 105% ao ano, ou às vezes mais. E isso são as pools somente de Bitcoin. Ou seja, se você colocar o seu dinheiro numa pool como essa, ali que está bem no meio, olha, que está 105%, tá vendo? Ali, ó, do lado direito. Aí, 105%. Se você coloca o seu dinheiro numa pool dessa, que ela rende 105% ao ano, e o mercado colaborar, você vai dobrar o seu dinheiro em um ano. E deixa eu te mostrar uma outra coisa ainda. Tira ali CBBTC. Pode apagar isso. E aí, lá onde está no canto direito, ali você tem, ó, AVG APR. Tá vendo, olha? Aí. Isso. Clica do lado esquerdo ali. Isso. Aí. Clica aí. Perfeito. Então você vê nessa pool, essa primeira pool, que ela está pagando 25.000% ao ano. E a de baixo você vê pool que paga 3.000% ao ano, 10.000%. Ou seja, isso já começa a ser bastante especulativo. Esses pares, nós falamos até então de Bitcoin e Ethereum. Mas olha essas outras moedas que estão lá. Você vê, olha, Mocha, o USDC.
que é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Acho que mocha é aquele negócio de um tipo de café que tem. Aí você tem, olha, Mog, um monte de coisa assim que eu realmente não conheço. Alguns conheço, alguns não. Por que eu tô te mostrando isso? Muita gente fica tentada a colocar o seu dinheiro em uma dessas pools e ganhar 1000% ao ano. E você é pago todo dia. Então, vamos supor, olha, se você tem $1.000 e você é pago 1000% ao ano, você recebe cerca de $27 por dia. Ou quase $800 ao mês para manter aquela posição. Então a pessoa faz as contas, fala, opa, peraí, se eu tenho R$5.000 e eu coloco nessa pool, eu vou receber mais de R$150 por dia, vou receber quase R$5.000 de volta ao mês. Isso me parece um excelente negócio. São isso que os números estão dizendo. Mas a gente fica sujeito à volatilidade do mercado. Porque você pode também colocar lá $1.000 e amanhã aquela shitcoin. Shitcoin é chamado shit, mesmo de merda, e coin, de moeda. Shitcoin em DeFi, em cripto DeFi, é chamado tudo aquilo que não é Bitcoin. As pessoas que gostam de Bitcoin... Uma secundária. Exatamente. É tudo aquilo que... Porque você tem milhares e milhares de moedas. Então eles chamam de shitcoin. Ou seja, que são aquelas moedas que ninguém conhece. Mas que, como você está vendo na sua frente, elas pagam muito bem. Algumas pagam muito bem. E aí a gente corre o risco de começar a fazer apostas muito arriscadas e perder dinheiro. Ou, se o mercado contribuir, ganhar muito dinheiro. Também tem esse lado. Eu já vi histórias excelentes de pessoas que levantaram muito dinheiro. Dezenas, até milhões de dólares. E já ouvi o contrário também. As pessoas que perderam muito dinheiro. Então é interessante a gente saber... Eu estou te mostrando isso porque são... dosar. Eu te mostrei algo extremamente conservador no DeFi, que é o lending. Se você botar o seu dinheiro lá, você recebe 7%, 10% ao ano. Mas você vê que você tem... Se você topar e achar o momento, eu não acho que seja o momento, que a gente vê uma tendência clara de baixa. Mas se você achar que é o momento de você fazer uma aposta onde vale muito a pena, você tomar muito mais risco pode valer a pena naquele momento. E uma pergunta, como é que eu consigo medir quanto tempo que eu devo permanecer? Por exemplo, eu vi que o mercado está em alta, está tudo certo, está tudo verdinho pelas análises, então é um momento que eu quero arriscar um pouquinho mais, né, nessa moeda secundária, digamos assim. Quanto tempo eu devo arriscar? Ou que normalmente é de costume as pessoas fazerem? 2 meses, Excelente 3 meses, pergunta. 1 ano? Então, excelente pergunta. Eu vou passar a tela aqui para mim e vou compartilhar a minha tela contigo. Share screen. Miro board. E aqui nós temos um quadro negro. Tudo isso aqui vai depender do fator tempo, da janela de tempo. Eu sei que ainda não estou escrevendo aqui, eu vou escrever. Janela de tempo. Vai depender da janela de tempo. Eu acho adequado a pessoa trabalhar com uma janela de tempo de 5 anos. Ou pelo menos, eu acredito que qualquer coisa que seja menos do que 1 ano pode ser problemático. Porque você tem anos, na Bolsa Americana, existem anos que ela não está positiva. E os Estados Unidos é considerada a melhor economia do mundo. E tem anos que ele não é positivo. Tem anos que ele não sai do lugar ou ele cai. Então eu acredito que 5 anos é um tempo que é legal.
Depois, tem uma estratégia de investimento chamada Barbell Strategy. Isso aqui é uma estratégia que ela foi criada pelo Nassim Taleb, que é um grande investidor, e ele ficou muito famoso nos anos 80. E quem tiver curiosidade, pode colocar aí na internet Barbell Strategy, do Nassim Taleb, ou Taleb, como eles falam em português, e vai achar bastante coisa. Como funciona essa estratégia aqui? E eu trabalho dessa maneira, eu gosto dessa estratégia. Você vai colocar 90% dos seus ativos em algo conservador. Como nós estamos falando de cripto e DeFi, estamos dentro do universo cripto, correto? Não existe nada mais conservador do que Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin é o ativo mais, vou colocar aqui, conservador em se tratando de cripto. Certo? E 10% em alto risco. Eu vou colocar aqui high risk e high reward. Ou seja, onde você tem uma alta possibilidade de risco, mas você também tem uma alta possibilidade de ser bem recompensado. Então, aí você vai escolher as chamadas altcoins, shitcoins, operações mais arriscadas, como pools de liquidez com alto APR, etc. Você vai poder arriscar mais com aquilo que você acha mais adequado. E você vai verificar, de repente você quer utilizar esses 10% aqui em 1 ou 2 meses, ou você vai definir, é possível que isso aqui seja condicionado a uma janela de tempo menor. Entendi, era exatamente isso que eu queria, que era a minha trajetória de pensamento, era pegar e investir parte num ativo que fosse mais estável, como o Bitcoin, né, um conservador, e uma pequena parcela neste mercado mais arrojado, onde se tem aquele momento em que tu pode, tu vai analisar primeiro o mercado, né, ver se está com um rendimento bom, e aí sim tu faz esse investimento. E aí por isso que a minha pergunta, a minha curiosidade, na verdade, né, de saber se essas pessoas que fazem esse investimento neste momento, qual o tempo que elas ficam ali naquele vou ganhar, vou perder, né? É um mercado arriscado, porque tu pode investir os 10% ali, tu pode em 3 meses conseguir uma lucratividade boa, ou não, ou pode perder, né? Então, existem esses dois mundos. É um risco alto. Exatamente. Então, é interessante pensar em quanto tempo. Eu gosto de pegar um dinheiro que eu sei que eu não vou precisar e eu vou simplesmente deixar aquilo lá em Bitcoin. E deixar durante bastante tempo, para que eu não precise voltar lá e ver. E normalmente é assim, se eu penso em comprar $100, eu compro 10. Que eu sei que eu não vou precisar desses $10. Se eu estou pensando em comprar 1.000, eu compro 100. Se eu tenho 10 mil, uma parte que eu sei que eu não vou ficar tentado a mexer naquele dinheiro. Ele simplesmente vai ficar quietinho lá. Porque tem um ditado, e aqui a gente está falando de investimento, e nada mais natural do que eu falar de como eu penso em relação a isso. Existe um ditado que fala, olha, patience pays. Ou seja, a paciência, ela paga. A paciência, ela paga. Faz total sentido. Exato. A pessoa que tem paciência, ela normalmente ela vai muito bem. E as pessoas... Tem algumas pessoas que falam que o mercado é um instrumento de passar o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Faz sentido. Não é isso? E faz muito sentido, né? Fala isso, olha, o mercado, ele é um instrumento de passar dinheiro dos impacientes para os pacientes. E é isso que eu vejo
ao longo de vários meses, vários anos e tudo. E como a gente falou lá no início da nossa conversa, acho que não tem ninguém mais paciente do que aquela pessoa que morreu. E aí, a pessoa ela tem uma paciência eterna, não é isso? Porque ela não faz nada. Agora, normalmente, o que a pessoa faz? Fala a pessoa impaciente. O que 70% do mercado faz, Leoni? 70%, isso é fato, pode puxar os dados, você vai ver. 70% do mercado, das pessoas, vamos colocar mais, das pessoas, elas compram na baixa, compram na alta e vendem na baixa. O que isso significa, de fato? Vamos supor, a gente viu aqueles gráficos lá do Bitcoin. E aí, olha, o Bitcoin ele começa aqui. Aí tá caindo. A pessoa fala, caramba, deixa eu vender essa porcaria, porque isso aí não vale nada e tal. Aí a pessoa ela tá vendendo conforme tá caindo. Aí cai mais, a pessoa vende mais. Aí cai mais um pouco. Ela fala, deixa eu me livrar isso antes que vá pro zero. Aí a pessoa vende. Daí a pouco começa a subir. Conforme vai subindo, a pessoa, nossa, deixa eu comprar agora que tá subindo. E aí vai subindo e tal. Aí depois volta a cair. Não é isso? Então a pessoa... Então ela vai eternamente comprando conforme vai subindo. E ela vai vendendo conforme vai caindo. E, historicamente, aí, quando você atinge um topo, normalmente onde as pessoas mais compram é aqui, ó, no topo. E, naturalmente, ela comprou no topo. Quando cair, que é inevitável você ter uma correção, quando cair ela vai vender. E aí sobe de novo, ela fala, caramba, o Paulo estava certo, eu devia ter comprado Bitcoin. Aí, quando cai de novo, ela vai... E assim vai. E assim, imagina a pessoa fazendo isso ao longo de alguns meses, ela vai perder todo o dinheiro. Ela vai perder todo o dinheiro. Por isso tem que ter uma paciência e, que nem você comentou, né? Precisa ser pelo menos ao longo de 5 anos. Bota lá e esquece, né? Não fica toda hora tentando vender, comprar, porque isso também não vai rolar. Exato. Senão é o cara que ele quer deixar a plantinha dele crescer e para ver se ela está crescendo, ele tira, assim, deixa eu arrancar a planta para ver embaixo se as raízes estão crescendo, aí bota de novo, não é isso? Já ouviu essa história? Deixa eu ver se a plantinha está crescendo. Ele tira lá da terra e fala, não tô, deixa eu botar de novo. E aí, enquanto o cara que é paciente, não tô falando que isso é fácil, o cara que é paciente, ele comprou aqui e ele ainda tá segurando aqui. E aí você fala, tá, mas quando é que eu vou? Oi? É o que vai ver esse resultado no final. Sim. Então normalmente é assim. E aí você fala, tá, mas se eu comprei aqui e eu continuo comprado aqui, eu continuo mantendo isso aqui, quando é que eu vou aproveitar esse dinheiro? E é para isso que nós estamos aqui. Porque nas próximas lições, nós vamos ver como aproveitar esse dinheiro, mesmo sem você vender. Você tem formas de você receber cash todo dia e você fazer tipos de operação onde você pode aproveitar desse dinheiro que você tem sem você precisar se desfazer dele. Acho que vai ser a melhor aula. Sim. Tem como fazer isso. Não digo a melhor aula. Não vou dizer a melhor aula, porque todas elas foram base para nós chegar nesse ponto, né? Para a gente entender como que a gente vai aproveitar esse valor, né? Eu tive muita paciência, qual foi o valor da minha paciência? Tá aqui, né? Eu tive um rendimento positivo. Mas e agora? Qual é o momento em que eu vou poder utilizar ele, né? Exatamente. Super interessante. Exatamente. Então, tem várias formas. E aí é semelhante ao tio lá do terreno, ou que tem vários apartamentos, ele está alugando um. Né? Ele não vendeu, mas ele aluga. Imagina que a pessoa tem 10 apartamentos e ela quer um dinheiro entrando ali todo dia, ela pode alugar 2 ou 3 e de repente pode vender uma parte de um. Mas ela consegue utilizar aquele dinheiro sem se desfazer daquilo tudo. Faz sentido? Faz sentido, total. Ansiosa agora para o nosso próximo capítulo. Legal. Você tem alguma pergunta para mim? Não, hoje sem perguntas. Legal. Tudo esclarecido. Sim. Então nós vimos hoje a parte de tendência do mercado, como utilizar o Crypto Bubbles, o TradingView, a gente começar a se familiarizar com eles. A gente aprendeu a fazer na prática o lending, como colocar dinheiro, emprestar dinheiro no DeFi. Vimos as tentações das pools de liquidez que pagam muito, mas nem sempre elas se concretizam, porque a gente depende
do movimento do mercado e a gente começa a ter uma ideia mais clara de quando fazer isso. Por exemplo, você falou, se a gente vê uma tendência clara de alta, eu quero aqueles retornos explosivos. Eu quero aqueles retornos que me permitem alavancar e fazer mais dinheiro. E aí, talvez seja um momento onde eu possa tomar mais risco durante um curto espaço de tempo. Que é aquilo que a gente falou lá da estratégia, onde eu posso ser 90% conservador e 10% arriscar mais. Perfeito. Tá bom? Leoni, obrigado pela sua participação e vamos chegando à conclusão. Pessoal, muito obrigado a você que assistiu e está aprendendo com a gente. A Leoni, ela faz parte do P1X, que é um projeto onde nós ensinamos DeFi e você tem mais autonomia. Verifique na descrição e veja o site. Você vai acessar o Telegram e também o X, antigo Twitter. Tem o Forecast e você vai aprender até mesmo como você pode comprar o token. E se você está acompanhando aqui e você já sabe fazer a sua carteira cripto, você já sabe comprar cripto, você vai pegar o número do contrato ali, você vai pegar o código do contrato e você consegue comprar o token. Inclusive, temos uma iniciativa que é Learn to Earn, ou Earn to Learn, onde você vai aprender e receber o token P1X aprendendo DeFi. Muito obrigado por assistir. Continue acompanhando os próximos capítulos e as próximas sessões. Siga nas redes sociais e aprenda mais cripto, porque a sua autonomia financeira não pode esperar. Meu nome é Paulo Nidek, com a Leoni, aqui no canal, e até a próxima.